Muito bem, irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o batismo de Jesus. O João Batista, ele cita uma frase que me faz pensar muito, né? Eu preciso ser batizado por ti. Jesus mesmo nunca batizou, não é? Eram os seus apóstolos, discípulos que batizavam, mas a frase, ela é bem sucinta, ela é válida, porque mostra o que o João Batista também pensava do seu próprio batismo, no sentido de dizer, é necessário, eu preciso. Tá? Então, se ele, que era o homem escolhido por Deus, fala uma palavra dessa, se Cristo que chega a ele, e se chega humildemente o Filho de Deus para receber o batismo, é porque é um momento muito importante na vida de todo aquele que crê que Cristo é o único e suficiente Salvador. Mas começa aqui, irmãos, o batismo que é ministrado por João, capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser por ele batizado. Esse batismo, irmãos, falamos na semana passada sobre esse batismo de João Batista, né? Por que Deus, ele colocou João Batista neste mundo? Olha que interessante, uma pessoa que vem com um propósito, e ele morreu dentro desse propósito. Deus, né, quando foi anunciar a vinda dele para o seu pai, através do anjo, ou mesmo seu pai, depois de entender, o pai dele olha e diz, né, nós temos a frase aqui, essa frase é do pai dele, dar ao povo conhecimento da salvação na remissão dos pecados. Então, irmãos, essa é a grande mensagem e o grande propósito da vida do João Batista, levar essa palavra, o conhecimento da salvação na remissão dos pecados. O batismo, esse momento que era depois do conhecimento da salvação, depois da remissão dos pecados, é um detalhe. O apelido dele, na verdade, é um detalhe. Quando você olha que ele veio para preparar corações para receber quem? Para receber Jesus. Como é que a gente faz isso? Falamos a semana passada, como é que a gente vai preparar uma pessoa para receber Jesus? Você tem que ensinar dentro da Bíblia o conhecimento da salvação. Você tem que ensinar para as pessoas que Cristo, ele é o único e suficiente Salvador. Que com a sua morte vicária na cruz, no Calvário, quando ele verteu o seu sangue, então nós temos ali a compra, né? Ele comprou homens de todas as nações, tribos e línguas, ele comprou para Deus com o seu sangue. Então, quando você fala, eu queria preparar um coração para receber Jesus, você tem que evangelizar essa pessoa, você tem que falar desse amor maravilhoso de Deus em Cristo Jesus, que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você está preparando esse coração para receber Jesus. Olha, ele fazia uma pergunta, irmãos, e ele mostrava como ficar livre dessa ira, né? Quem vos ensinou a ficar, né, a fugir da ira vindoura? Eu expliquei, essa pergunta significa, olha, quem ensinou o caminho da salvação para vocês? Dependendo da pessoa que ensinou, você pode ir para o lugar errado, você pode ir para o inferno. Então, como é que nós vamos ficar livre do inferno, ou seja, da ira vindoura? Só tem um jeito, em Cristo Jesus, recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. E nós falamos também do efeito poderoso do ministério dele, que lá no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 6, dá uma olhadinha aqui, eram por ele batizados, versículo 5, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Houve, meus irmãos, um impacto muito grande do ministério do João Batista em Jerusalém, que era a capital religiosa, na Judéia, na Samaria,
na Galiléia, na Pérea, em Decápolis, nas regiões circunvizinhas. O que isso significa? Que toda aquela região ouviu falar que o rei estava vindo, que o Salvador estava ali, diante deles, pela boca de João Batista. Então foi um ministério maravilhoso. Pessoas de toda a classe, religiosos, políticos e até reis foram ouvi-lo. E aí, meus irmãos, quando ouvia a mensagem, a pessoa tinha que tomar uma decisão: ou recebe Jesus ou recusa. Mas muitos receberam a salvação em Cristo Jesus. E aqui no versículo 13, no meio daquele ofício maravilhoso, que era anunciar a vinda de Jesus, preparar os corações para receber Jesus, como diz o livro de Lucas, pregando o batismo de arrependimento e perdão dos pecados. Quem é que chega? Chega um candidato diferente de todos os outros que já tinham vindo. Fazia 6 meses que João Batista estava batizando. Tinha gente de todo tipo, como eu disse, tinha pessoas ricas, tinha pessoas pobres, tinha lá pessoas estudadas, tinha pessoas que talvez nunca foi para a escola, não importava, ouvintes, homens, mulheres, jovens, até crianças, eles iam lá, eles ouviam a palavra de Deus. Mas aí, meus irmãos, surge um candidato diferente. Aqui está no versículo 13, veio Jesus, ele veio lá da Galiléia. Ele sai desses 30 anos de obscuridade, ele sai lá de Nazaré e vai até o Rio Jordão. Ele pode ter andado quase 100 quilômetros até chegar onde o João Batista estava batizando. E aí, meus irmãos, você vê como o nosso Senhor, ele é humilde. Como ele é humilde. O Rio Jordão não é um rio bonito. Tem alguns lugares que você vai lá e está todo enfeitado e coisa para a pessoa batizar lá, Mas olha, não é um rio bonito. Mas pensar que é lindo, maravilhoso, como os rios que nós temos aqui no Brasil. Primeiro porque lá não tem verde, lá é tudo pedra. Então você pode imaginar o Filho de Deus, o Deus Criador, aquele que fez o céu e a terra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, surgir no meio daquela multidão, esperando na fila, sem cortar o lugar de ninguém, não é assim? Você não imagina ele saindo e empurrando. Não é dito que se tocou trombetas, olha, o rei está vindo, abram alas, porque o rei está vindo, sai. Não, de jeito nenhum, a gente não ouviu uma coisa dessa aí. Não tem aquele séquito de seguidores, aquele monte de gente montado em cavalos, sabe? E todo ali, olha, um tapete vermelho para que ele pudesse passar. Imagine, meus irmãos, colocar um tapete lindo, maravilhoso, a pessoa vai receber um prêmio porque ficou lá fazendo uma safadeza na televisão, tem um tapete vermelho para ele. Agora, o nosso Senhor, para mostrar que ele ia morrer, ser sepultado e ressuscitar, ele anda lá no meio daquelas pedras, no meio daqueles espinhos, daqueles carrapichos, e vai naquele rio que não tem lá aquela beleza, mas é só um lugar onde tem água suficiente para que ele pudesse ser batizado. É muita humildade. Mas ainda é menos humildade do que o Deus da glória nascer dentro de uma manjedoura, ser posto numa manjedoura. Aqui está o nosso Salvador. E também eu vejo, meus irmãos, a paciência de Jesus. Para ele começar o ministério dele, primeiro João Batista tinha que se manifestar. Por que não começou com 20 anos? Por que não começou com 15 anos? Por que não começou com 25 anos, pelo menos? Tinha que ser com 30 anos, Pois é, aqui você pode olhar, que Jesus está com seus 30 anos de idade, teve que ter muita paciência para esperar que o João Batista anunciasse a sua vinda. Às vezes somos tão apressados. E o nosso Senhor Jesus, esperando o tempo correto, determinado. Aí ele começou, chegou a vez do nosso Senhor. Vamos aqui, irmãos, no versículo 14, porque nós temos a reação do Batista, de João Batista, ao ver Jesus. Versículo 14, mas João opunha-se-lhe,
dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aí, meus irmãos, tem um espanto. Existia a pomba identificadora. Antes de Jesus ser batizado, ele viu ali e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que Jesus foi batizado, ele cita a mesma frase. Mas aqui ele vê Jesus, ele entende que o seu Salvador está ali diante dele, humildemente, esperando na fila até que chega a sua vez, e chega a sua vez, Jesus e João Batista estão de frente novamente. Não é dito na palavra de Deus que os dois tenham ficado de frente novamente desde que as duas mães estavam gestantes, quando a presença de Cristo fez que João Batista, ainda no ventre da sua mãe, se manifestasse. Depois disso não é dito que os dois estiveram de frente novamente. Talvez, não sei. O certo é que novamente os dois estão de frente. Meus irmãos, João Batista faz uma pergunta: tu vens a mim? Olha o versículo 14, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Agora, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus disse que João Batista, entre os nascidos de mulher, não havia um que fosse maior que João Batista. Agora você imagine que o maior entre os nascidos de mulher é menor do que aquele que está diante dele. Pessoalmente, João Batista era insignificante perto do Deus da glória. O ofício era muito menor do que o do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio preparar o coração e realizar o batismo de arrependimento. Esse era o seu ofício. Ele mesmo disse: eu vos batizo com água, mas vem um depois de mim que batiza com o Espírito Santo. Então, o ofício de João Batista é maravilhoso, é grandioso, mas ele não pode se comparar ao ofício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como pessoa, como ofício exercido, olha, irmãos, tem dois homens ali, mas a grandeza de um perto do outro é muito, mas é muito maior. E é por isso que João Batista, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece que ele está diante do Santo, do Deus eterno, e ele diz: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Então ele se recusa, ele diz, opunha-se-lhe, como está a palavra aí no versículo 14. O João Batista está dizendo o que para Jesus? Quem sou eu, Senhor, para ser batizado por ti? Senhor, eu batizo pecadores. O Senhor não é um pecador. Meu batismo é para arrependimento de pecados. Tu não tens pecado. Então eu é que preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim. Agora, irmãos, qual é o sentido da mensagem do Batista para Jesus? Se ele pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele tinha uma palavra de arrependimento, as pessoas confessar os seus pecados. A palavra de Deus diz que a multidão vinha confessando os seus pecados e eram batizados ali nas águas. Então, era uma palavra de arrependimento, era um batismo de arrependimento, era a confissão de pecados. E que sentido tudo isso faz para o nosso Salvador? Podia fazer sentido, meus irmãos, para os outros, para todos os candidatos, por maiores e melhores que pudessem ser nesse mundo. Esse é um sumo sacerdote, é o Anás, ele não foi batizado porque ele não se arrependeu. Oxalá ele tivesse entregado a sua vida a Jesus, como aqueles sacerdotes entregaram no livro de Atos. Oxalá, ele estaria no céu. Veja, meus irmãos, por maior que fosse o ofício de uma pessoa naquele tempo, por maior que fosse a sua autoridade neste mundo, como Herodes, como Pilatos,
Todos tinham que chegar na presença de João Batista, confessando os seus pecados, para poder ser batizado. Então a mensagem do Batista servia para qualquer um neste mundo, como serve para nós. Serve. E a multidão vinha e confessava, mas para Jesus, meus irmãos, ele era santo. Ele não precisava se converter, como nós, como eu me converti. Ele não precisava de transformação, como nós precisamos diariamente de transformação. Ele não precisava, meus irmãos, de mudar de vida, porque ele não tinha pecado para confessar, não precisava de nada disso. Tem que ter uma mudança no seu coração, é assim que nós pregamos. Mas mudar o que no coração de um ente santo, o Deus Todo-Poderoso? Vai mudar o quê? Que sentido faz a mensagem de João Batista para Jesus, quando ele falava de confissão de pecados? Ele falava, o machado está à raiz das árvores. O machado é para nos assustar, assusta o pastor Gilberto. E o pastor Gilberto então entende que aquele machado, se não fosse o sangue de Jesus Cristo, o pegaria no pescoço. O fogo, sabe, anunciado pelo Batista, que queima a palha, bem, isso é para assustar pecadores, não Jesus. Jesus não precisava ter medo de nada daquilo. Então, meus irmãos, por que que ele quis ser batizado? Ele olha no versículo 15, vamos lá comigo. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus, ele se submeteu. Por quê? Porque ele queria ser um com os seus irmãos, como nos ensina o livro de Hebreus. Só que isso é profético. Quando nós abrimos no livro de Isaías, no capítulo 53, e nós lemos, meus irmãos, no versículo 12: por isso lhe darei a parte de muitos, por isso lhe darei a parte de muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E aqui está a frase: e ele foi contado com os pecadores. Em tudo Jesus tinha que se assemelhar aos pecadores. Isso convém cumprir toda a justiça, se identificar conosco. Aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo, o fez pecado por nós. Jesus não precisava pagar impostos, porque ele era Deus. Ele explicou isso para Pedro. Mas ele pagou impostos? Pagou porque ele estava se identificando conosco. Jesus não precisava ficar orando o tempo todo, ele é o próprio Deus. Pois é. Mas ele orava o tempo todo, para nos mostrar a necessidade de estar em comunhão com o Pai. Ele se identifica, então naquele momento do batismo, ele se identifica conosco, ele não precisa. Se teve uma pessoa nesse mundo que não precisava, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele se apresenta, humildemente se apresenta. É como se ele dissesse: eu estou tomando o meu lugar aqui com os pecadores. Voltemos, meus irmãos. Jesus humildemente, ele é batizado. Eu vejo aqui, meus irmãos, uma obediência tão humilde do nosso Senhor, de se apresentar no meio daquela multidão, o próprio Filho de Deus ali na fila, né? E aí tem algumas coisas que nós aprendemos. Por quê, pastor? Bom, primeiro é o passo de obediência às Escrituras, de ser contado com os pecadores, mas também é uma questão de mostrar o que ele ia fazer por nós. Um quadro maravilhoso do Evangelho. Se tem um quadro maravilhoso do Evangelho, é o batismo. Que quadro perfeito.
de Jesus olhar e dizer para as pessoas: olha o que eu vou fazer por vocês. Eu vou morrer, eu vou ser sepultado e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então ele pessoalmente, ele desenha aquele quadro no Rio Jordão em obediência às Escrituras Sagradas. Mesmo, meus irmãos, sabendo de tudo, que ele ia morrer, que ele ia ser sepultado e ressuscitar, olha lá, isso deveria assustar. Você pintar um quadro do seu próprio sofrimento, você pintar um quadro da sua própria dor, da sua própria angústia. Lembra do Getsêmani? Pai, afasta de mim este cálice. Ele pintou o quadro com a sua própria vida, ali naquele momento. E além disso, meus irmãos, olhe o grau de importância que ele concedeu ao batismo. As pessoas falam, né? O batismo não serve para nada. Tá bom. Diga isso para Jesus, não para mim. Eu só estou aqui para cumprir a ordem da grande comissão, ir de pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, meus irmãos, eu estou aqui só para cumprir, mas Cristo está aqui dizendo a importância. Infelizmente, irmãos, o batismo virou um rito, sabe? Não deveria nunca. As pessoas deviam revelar no ato e também depois, sabe, o grau de importância que o batismo representa na vida, mas virou às vezes um rito. Eu quero fazer parte daquela igreja, então eu vou pular lá dentro das águas lá. Tem pessoas que são batizadas, mesmo adultas, e não sabem de nada. Alguns são levados a isso, né? No caso, as crianças, os infantes, os recém-nascidos, eles não sabem o que está acontecendo com eles, então, eles não têm culpa. Mas muitos adultos, eles nem entendem nada de Cristo, de salvação, e acham que é bonito porque está todo mundo fazendo. Então, quando isso acontece, é um rito, sabe? Acaba se tornando um rito, assim, muito fraco, né? Um mero ato formal para entrar na igreja, e para muitas igrejas, uma triste máquina lavadora de pecados. Olha, você tem que ser batizado para os seus pecados ser perdoados, lavados. Onde nós temos isso na palavra de Deus? Não há água nesse mundo que possa te limpar dos seus pecados. Uma gota daquele sangue de Cristo te lava completamente. Note ainda a forma do batismo. Dá uma olhada no versículo 14. Eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus respondendo disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos, eu poderia simplesmente dizer, olha, a palavra batismo significa imersão, mergulho, que é a verdade. Muitas palavras na Bíblia, elas não são traduzidas, elas são transliteradas apenas. Por exemplo, nome de cidade. Cidade que chamava Nazaré, escreve Nazaré, não vai traduzir, escreve Nazaré do mesmo jeito. Nome próprio, Paulo, tá? Pedro, isso não muda. O que muda? Bom, você por exemplo, a Bíblia foi escrita em grego, então a palavra grego para coração é cardio, então você não vai escrever em português, né? Entregue o seu cardio, né? Não, a Jesus. Você não vai escrever isso, você vai escrever, entregue o seu coração, correto? Aí você tem muitas palavras, a maioria das palavras tem que ser traduzida, mas, curiosamente, o batismo, ele não foi traduzido. Porque se ele tivesse sido traduzido, ele teria que ser colocado lá, imersão, e sendo imergido, ou seja, mergulhado. A palavra batismo quer dizer isso. Pastor, mas por que não traduziram então? Tem que perguntar para quem está traduzindo. Isso é uma pergunta que tem que fazer lá. Por quê? Será que tinha algum interesse?
Provavelmente. Nós temos aqui, irmãos, uma cultura latina. Então, a Bíblia, né, a maioria das Bíblias latinas vem do latim. Então, o latim é uma língua diferente do que foi traduzido no original, que é o grego. Mas a igreja romanista, né, ela não batiza por imersão, nós sabemos. Vai lá e derrama um pouquinho de água na cabeça, faz uma aspersão e tal, né? Já a igreja católica, ortodoxa, grega, olha a palavra orto, que quer dizer correto, doxa, que quer dizer doutrina, da doutrina correta, como eles estão dizendo, só que é grega. Lá não tem jeito. Lá a palavra batismo, quando você lê, já está lendo, é imergido, por isso, errando, quando eles batizam um bebê, há um erro nisso, mas eles pegam um bebê, pode ser o frio que for, e lá faz frio, lá na Rússia, né? E eles pegam o bebê e eles mergulham o bebê, porque está escrito na Bíblia, mergulho. Então a gente poderia dizer apenas isso, e já seria suficiente. Mas, veja só, que está escrito aqui, sendo Jesus batizado, tem tradução que traz assim, saiu da água. E tem tradução que ela é mais forte ainda, que traz assim, e subiu da água. Para mostrar que Jesus Cristo, quando ele foi batizado, quando ele foi mergulhado, ele tinha que subir, porque senão ele morre afogado ali, os candidatos iam morrer afogados. Veja, irmãos, para ter um batismo bíblico, é preciso que tenha água suficiente. Você, olhando no livro de João, eu gostaria que você abrisse comigo no capítulo 3 do livro de João, no versículo 23. João, capítulo 3 e versículo 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim. Veja esse versículo, eu acho muito importante esse versículo aqui, não é? Porque nos dá uma explicação muito preciosa. João estava batizando em Enom, perto de Salim. Por que ele estava batizando lá? Versículo 23, porque ali havia o quê? Muitas águas. Se fosse só para jogar um pouquinho de água na cabeça, não tinha necessidade de ter muitas águas. Correto? Então veja a importância. Agora, meus irmãos, a forma do batismo, como eu disse lá atrás, Jesus ele está fazendo um desenho do quê? Ele está fazendo um desenho da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. E somente o batismo por imersão mostra esse desenho. Quando você está caindo, o pastor pega você, você vai indo para as águas, quer dizer que você morreu. E aí, quando você baixa nas águas, o seu corpo está todinho imerso. Significa que Jesus foi sepultado. E quando você é tirado das águas, significa que Jesus ressuscitou. Morte, sepultamento e ressurreição. Por isso a palavra batismo é imersão, porque mostra esse retrato maravilhoso. Irmãos, após o batismo, aconteceram algumas coisas, mas uma coisa que aconteceu após o batismo de Jesus foi esse grito de João Batista. Quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um anúncio maravilhoso que ele faz aqui, né? Que significa o quê? Olha, que o Cordeiro é a razão do batismo e não o contrário. Nós acreditamos que o batismo é importante, mas não é mais importante que Jesus. Existe uma ordem de importância nas coisas e Jesus, meus irmãos, é que é importante. O batismo é só para mostrar o que Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. O sangue de Jesus, do Cordeiro, vem antes e deve ser mantido depois. Por isso ele fala antes e depois: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro por quê? Porque é nosso substituto. É como se dissesse: olha, ele vai morrer por vocês lá na cruz, ele vai tomar o lugar de vocês lá na cruz.
E esse sangue, irmãos, tem esse poder maravilhoso, imensurável, de perdoar e de purificar toda injustiça. Você pode perdoar uma pessoa, mas você não pode purificar essa pessoa. O sangue de Jesus te perdoa e te limpa. Se uma pessoa faz um mal para você, você pode e deve perdoar, eu te perdoo, mas você não pode limpar o coração dela. Você não pode dar paz para ela. Mas o sangue de Jesus pode. Por isso que lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Essa pureza só pode vir pelo sangue do Cordeiro. Por isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecido pelo mundo todo. Crido por poucos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas para você que entregou a sua vida para Jesus, o mal não te toca. O sangue do Senhor Jesus Cristo te limpa, te salva, te purifica, te leva ao céu. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo que a obediência ao batismo nos anima a esperar bênçãos espirituais. Vamos voltar para o capítulo 3 aqui para terminar. Mateus capítulo 3, no versículo 16, diz que quando Jesus foi batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Há uma manifestação da Trindade, Jesus obedecendo, o Espírito Santo pousando sobre ele em forma de pomba, o identificando como o Salvador. O Pai tão alegre: este é o meu filho amado que me dá alegria. Meus irmãos, Jesus é o filho que dava alegria ao Pai. Que todos nós possamos imitar o nosso Senhor, o nosso Salvador, e dar alegria para esse Pai, o Pai Celeste. Então você vê que coisas maravilhosas aconteceram depois do batismo, como essa manifestação da Trindade. E nós temos, irmãos, no livro de Mateus, de Lucas, gostaria que você fosse comigo lá no livro de Lucas, porque no capítulo 3, quando fala do batismo de Jesus, aqui em Lucas capítulo 3, vamos lá comigo? Versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, o que Jesus fez aqui? Todos que iam batizar faziam o quê? Confessava pecado. Jesus não, ele orou. Primeira coisa que ele fez foi orar. Então, o seu primeiro ato de ministério público, falar com o Pai. Ter essa comunhão íntima com o Pai. O Pai fala com ele: este é o meu filho amado que me dá alegria. Então ele separa um tempo aqui, meus irmãos, para falar com o Pai dele, em oração. Isso é o primeiro passo que ele dá. E uma outra coisa que acontece, aqui no capítulo 3, deixa eu ver se temos aqui no versículo, temos no versículo 21 ainda. Orando ele, o que aconteceu com o céu? O céu se abriu, as portas do céu se abrem. Você sabe que isso é uma coisa que deve nos motivar. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, recebemos Cristo, a salvação, e damos o primeiro passo de obediência, que é se batizar. Veja, meus irmãos, nesse ato de obediência, sempre em obediência a Deus, porque se uma pessoa não tem coragem de ser batizada, é porque ele tem vergonha ainda de Jesus. E aí você olha para essa pessoa, os céus vão estar abertos para ela com vergonha de Jesus. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos e do meu Pai que está no céu. O céu ainda está fechado. Então, uma coisa importante da gente notar é que no batismo, os céus, eles se abrem.
as portas do céu se abrindo para aquela alma, para o nosso Senhor, como se abre para nós também. Mas o mais importante, irmãos, que eu quero terminar aqui, é que quando Jesus foi batizado, aqui no capítulo 3, no versículo 23, e este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e aí fala a genealogia dele. O que isso mostra? Que aos 30 anos foi um novo começo. Olha que coisa maravilhosa. Você acabou de ser batizado, ou você já foi batizado. Naquele momento que você foi batizado, é um novo começo. Jesus estava começando a sua carreira para formar a sua igreja e da sua igreja levar o evangelho para todas as nações. Um novo começo. Está escrito no versículo 22, como que começando. Logo que ele sai das águas e passa ali, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Imediatamente João e André seguem a Cristo. Já tem os seus primeiros 2 seguidores. A eles se ajuntarão Pedro, vai se ajuntar Filipe, vai se ajuntar Natanael e os outros. Mas veja que coisa maravilhosa, é um novo começo. Como deve ser um novo começo? Estava dizendo para o irmão Adão, a gente estava junto em oração aqui, e antes eu ficava preocupado, se aquela pessoa que acabou de ser batizada vai ficar firme na fé. Eu tinha essa preocupação há um tempo atrás. Hoje eu não tenho mais essa preocupação, porque ela é um filho de quem? É um filho de Deus. Mas eu tenho outro tipo de preocupação, não com aquele que acabou de ser batizado e ele está tendo um novo começo. A minha preocupação é com a igreja. Como a igreja recebe quem está o quê? Começando a sua história. Um bebê, quando chega numa casa, como ele é tratado? Como ele é tratado? As pessoas estão todas querendo pegar e ajudar. Às vezes ele chora, às vezes ele cai, às vezes ele se machuca, ele tem fome, ele tem sede, ele fica doente. Mas os da casa faz o quê? Os da casa estão com as mãos estendidas. Às vezes eu vejo muita dureza. Esse nenê está chorando muito, né? Ai, esse nenê. Pois é. Quem vai falar isso para um bebê recém-nascido? Como nós devemos tratar os que estão começando? Que fique isso, irmãos, na nossa mente, no nosso coração, toda vez que você for falar de um que está começando. Lembre-se, já teve nenê na sua casa? Já? Amém. Cuida dele. Ampara ele. Se preocupa com ele. Se ele estiver chorando, vai ver o que está acontecendo. Faz ele rir, se alegrar. Alimente-o. Discedente-o. Ensine a falar. E outras coisas que uma criança pequena, às vezes, precisa ser ensinado. Quando uma igreja se comporta assim, provavelmente, aquele recém-batizado vai ter uma história mais comprida dentro da igreja. Amém?